Saudações, terráqueos! Bem-vindos a mais um episódio do Board Skills Stories. Clique aqui para assistir o primeiro episódio, ou, se você já sabe do que se trata, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias da maior competição profissional do mundo. Hoje falaremos com Gabriela Luisi, competidora de tecnologia de moda em 2019, Kazan, na Rússia. Olá, Gabriela. Obrigado pela participação. Olá, Bruno. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que a nossa conversa seja muito boa e que a gente possa aí trocar muitas experiências. Eu que agradeço a participação. E para o conhecimento geral da nação, Gabriela por Gabi. Bom, Gabriela hoje tem 28 anos. Eu sou professora no Senai, atuo como instrutora, profissional, e hoje ainda faço parte dessa loucura de Olimpíada do Conhecimento e World Skills. Hoje eu sou avaliadora do Estado de São Paulo, no nível nacional, Fora o Senai, eu tenho um ateliê onde eu trabalho com noivas, que eu me especializei em moda festa, em noivas e costuras de alto padrão, e atendo projetos também de figurinos, projetos de faculdade, enfim, várias outras coisas aí que exigem uma capacidade técnica mais avançada. Tudo começou na minha vida, assim, basicamente, a minha mãe é costureira. Ela não é costureira de roupa, Ela costura, ela tem uma fábrica de cortinas, de artigos de casa, Então, ela tem um ateliê, eu sempre estava ali trabalhando com ela desde pequena. Sempre curiosa ali para costurar uma coisa e outra. Queria fazer umas roupinhas de boneca e tudo mais, mas na época ela nunca soube costurar roupa em si, então ela sempre fez muita cortina, almofada, todos esses artigos de casa assim. O sonho dela era que eu fosse arquiteta para poder seguir com a loja dela e estudar o que ela não pôde estudar e seguir com a profissão dela. Cheguei a fazer um curso técnico de design de interiores enquanto eu terminava o ensino médio. Terminei, concluí ele e tal, mas quando acabou eu falei, mãe, não é isso que eu quero. E aí eu fui me aventurar no mundo da moda. Eu estava nessa fase de terminar o ensino médio e prestar vestibular, Enem, FUVEST, enfim, todas essas coisas aí do jovem quando está terminando a escola. E fui atrás, de faculdades, fui pesquisar um pouco mais sobre o mundo da moda. Não tinha ninguém na minha família em específico que trabalhasse com isso. Não conhecia muito a fundo, mas eu sabia que eu gostava. Aí eu fui atrás de saber, pesquisando faculdades e faculdades, tudo muito, muito caro. Faculdade de moda no Brasil é caríssima, 3, 4 mil reais de mensalidade. Aí fui fazer cursinho, para prestar vestibular e tudo mais, consegui algum tipo de bolsa. Fiz isso por 2 anos, não consegui entrar, na faculdade sem... Eu não tinha condições nenhuma de conseguir bancar uma mensalidade tão alta, assim. Até que um dia eu comecei a fazer um curso de corte e costura pelo estado, assim, e uma professora me falou, mas por que você está perdendo tempo tentando entrar na faculdade? Vai no Senai. No Senai eles têm cursos lá gratuitos para fazer tudo que você quiser e tal. E eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar do Senai, mas não sabia que tinha essa área, E aí eu fui atrás, me inscrevi no vestibular, na época estava aberto para entrar no curso técnico. Entrei no curso técnico e falei, eu estou me aproximando da área que eu quero, não tenho um investimento para poder conseguir fazer uma graduação agora, mas vamos indo, vamos ver o que vai dar. Então, entrei num segundo curso técnico, Comecei a frequentar ali. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Senai, o Senai que eu estudo, que eu trabalho, que eu estudei, que eu trabalho hoje, é o Senai do Brás, Francisco Matarazzo. E aí lá é uma escola linda, assim, eu entrei e falei, meu Deus, que lugar lindo, tudo, a entrada era maravilhosa, milhões de máquinas de costura, é gigante, um prédio enorme. E aí, a primeira vez que eu me inscrevi, eu até me enganei, me inscrevi para a faculdade do Senai. Aí, na época, eu passei no vestibular da faculdade, só que eu não tinha o dinheiro para poder entrar na faculdade. Aí eu falei, moça, mas não tem nenhum outro curso que eu possa fazer sem ser a faculdade, que eu não tenho dinheiro agora. Ela, tem o curso técnico. Eu fui, fiz outro vestibular, entrei no curso técnico, e aí eu fui
me apaixonando por aquele mundo. Eu já gostava muito de moda, assim, de pesquisar sobre coisas, mas eu percebi que o que eu mais gostava ainda era de fazer aquilo, né? Colocar a mão na massa, e isso o Senai dá pra gente desde o momento que você entra lá. E aí, logo no primeiro semestre do curso, uma professora me chamou de canto assim, e falou assim: olha, tá abrindo inscrição para começar a participar do processo da Olimpíada do Conhecimento. É uma competição que seleciona os melhores alunos do Senai para ir para uma competição mundial chamada World Skills e tal. Nunca eu tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu sei que no fim de tudo ela falou assim: o aluno que ganha e que vai para o Mundial, ele ganha uma bolsa de faculdade. Aí eu falei: interessante, muito bom. Aí eu fui atrás de saber, me inscrevi. Eu falei: mas eu comecei agora. Ainda não sabia modelar 100% direito. Eu estava no primeiro semestre do técnico, então estava muito recente. Ela falou: chega um dia mais cedo, eu te ajudo a fazer uma peça para você fazer a prova no dia seguinte, para você entrar e começar a treinar. Aí eu lembro que tinha cerca de uns 50, 60 alunos inscritos para poder conseguir começar a fazer o treinamento ainda, não era nem treinando. Aí eu olhei tudo aquilo e falei: meu Deus, é impossível. Aí nesse dia eu cheguei mais cedo, ela me ajudou lá, me mostrou tudo que dava para mostrar, assim, ó, você vai fazer isso, desse jeito. Fui lá, repeti tudo. Aí a peça que era a prova, tinha que aplicar um zíper, né? E aí eu apliquei o zíper tudo bonitinho. Quando eu terminei, o zíper estourou. Eu falei: meu Deus, acabou. Acabou tudo. Mas aí deu certo, entrei competição, e aí começa uma longa história, né? Mas assim, até então a minha família não entendia muito o que era essa moda, achava que eu ia ser uma costureira de roupa, assim, simples, enfim. Nesse mundo da moda, para você ser reconhecido, assim, de fato, você tem que ter muito poder aquisitivo e andar em lugares muito elevados, assim. Então, minha família ainda não tinha toda esse conhecimento e tal. Eu entrei no Senai assim, eles ainda meio, meu pai e minha mãe meio, o que você está fazendo? Tal. Mas aí quando eu comecei a participar da competição, que veio a primeira medalha do estadual, aí foi que eles começaram a ver que realmente era isso que eu queria e de alguma forma ou de outra eu ia fazer minha vida se transformar com aquilo, sabe? Eu lembro que na época eu tinha a idade limite para participar da World Skills, né? Porque a gente tem uma certa idade ali para poder entrar. Eu tinha 20 anos quando eu entrei, hoje já se passaram 8 anos de quando tudo começou, mas transformou totalmente a minha vida. No começo de tudo, não fazia ideia de que eu nasci tanto para ser uma professora. Eu amo ensinar, amo. O Senai me levou a chegar nesse patamar, assim, porque eu nem sabia que no futuro eu podia ser contratada por eles. E mudou totalmente a minha vida, transformou minha vida. Através desse meio, por essa profissão também, eu me aproximei do meu marido. Então, tipo, transformou totalmente a minha vida, tanto financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Foi incrível. É muito curioso ouvir você contar essa história, porque tem muita coisa parecida com a minha. Eu vi a minha mãe fazendo artesanato. Até recentemente eu nem tinha parado para pensar o quanto que isso acabou me impactando com a minha relação com desenho, ou com pensar formas, ou com mexer em materiais. E tal, tal. Eu nunca tinha pensado até recentemente, talvez até fazendo essa série de entrevistas. Eu fiz o segundo grau técnico de edificações, eu não consegui passar para a faculdade, eu ia ter que fazer uma particular, eu busquei o Senai. Cara, tem muita coisa parecida. E realmente, acho que foi no Senai a primeira vez que eu fui mordido pelo bichinho do da aula também. Foi. Assim, no Senai onde eu estudo, né, e trabalho, até então, nenhum competidor representando a nossa escola tinha passado do nacional. Todos tinham ficado ali em segundo e tal. Então, tipo, não tinham ido até o Mundial. Então, assim, eu nem sabia que quando voltasse eu poderia ser funcionária, que eu iria dar aula. Mas, assim, eu fui picada mesmo por esse e assim, muita coisa da minha mãe, ela é muito manual de fazer as coisas com a mão. E é a mulher que inspira a minha vida e
E, tipo, tudo isso eu carreguei até na própria competição. Tem coisas que ela me ensinou, bordados que ela me ensinou, que eu fiz na minha peça. Foi surreal, foi incrível. E a sua experiência internacional, como que foi? Bom, minha experiência com internacional foi surreal. Eu nunca tinha saído do país, nunca tinha andado de avião antes da competição. Meu nacional foi em Blumenau. No meu nacional foi a primeira vez que eu andei de avião. Aí eu fui para o sul e aí depois eu tive a oportunidade de ir para a Rússia, né? E aí foram 25 horas de voo. Meu Deus, super longo. Mas assim, quando chegou, parecia que eu estava num filme, assim. Sei lá, era um estado muito diferente. Era como se fosse aqueles filmes de sessão da tarde, assim, parecia muito. Neve? Tava gelado? Não estava gelado, estava muito calor, muito calor. Já foi no verão, estava bem quente, assim, tipo, de 25 para 30 graus de temperatura. O mais difícil para mim foi a comida, que eu não conseguia comer basicamente nada. Eles comem carne de cavalo. É um cheiro muito forte, muito ruim. Eu não conseguia comer. Eu acho que isso foi o que mais pesou. De resto, era tudo muito lindo. As pessoas tentavam conversar comigo, só que eu não falava inglês, né? Então eu não conseguia muito bem ali. Tudo muito lindo. Parecia uma pintura. Depois da competição, o Senai levou a gente para passear em algumas cidades ali. E aí eles levaram a gente para São Petersburgo. Meu Deus. Lindo, 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 lindo. Muito legal. Mas acho que é isso. A parte mais complicada para mim foi da comida. Os russos em si, eles são um pouco grosseirinhos, assim, eles não são muito amigáveis, muito amáveis. Mas como a gente estava na competição e tinha muitos países ali envolvidos, então, na verdade, a gente mais teve contato com muitas outras nacionalidades e tal. Mais coisas parecidas, porque o meu foram 36 horas, porque eu fui para a Coreia. Então, apesar de ser do outro lado do planeta, então teoricamente são 24 horas, mas com todas as esperas deu 36 horas de viagem. E a comida também foi um problema. Eu basicamente. Comida foi. Eu emagreci. Eu passei 18 dias lá, no total, fora, eu emagreci 3 quilos. Me dá alguns destaques do que você viveu. Bom, começou lá em Blumenau, competi com, se eu não me engano, eram 13 estados que competiram. Fiquei em segundo lugar no nacional, na verdade, né? Não vou lembrar a nota agora exatamente. Mas, enfim, foi em segundo lugar com uma diferença, se eu não me engano, de uns 5 pontos. E aí, na época, ainda tinha a questão do desempate, né? Então, o primeiro e o segundo lugar faziam uma nova prova para poder desempatar. E aí, depois de 5 meses do meu nacional, que foi em 2018, depois de 5 meses, no fim de 2018, eu fiz o desempate com o primeiro lugar. E aí eu perdi o desempate. Não ganhei o desempate. Eu fiquei com a diferença dos mesmos 5 pontos. Aí, beleza. Passou, não passei, fiquei muito triste. Na época eu estava finalizando o curso técnico no Senai também. Tava tipo meio que tudo se encerrando no Senai, então acabou a competição e eu meio que fui embora do Senai. E aí eu comecei atrás de emprego, enfim, procurar alguma coisa para fazer, não conseguia nada, nada. Tipo, eu rodei o Brás, um Bom Retiro todo com currículo, não conseguia nada, exatamente nada. Para falar que eu não consegui nada, eu conseguia uns freelancers assim de bordado, mas eram poucos, assim, era tipo uma semana, 15 dias. E aí, ok, tô aqui vivendo minha vida, início de 2019. Eu fiquei bem baqueada, assim, bem mal de não ter conseguido, porque eu colocava a minha expectativa ali naquilo, principalmente pela questão da faculdade, né? Não vai ser isso então que eu vou fazer, porque eu não tenho como marcar tudo isso, sei lá, vou voltar a estudar, enfim. E aí, tô num belo dia, eu tava na empresa do meu marido hoje. Ele não era, a gente não namorava na época, nada. Ele tinha uma empresa de uma confecção, e aí ele me deixava eu ir lá de vez em quando para usar as máquinas dele e tal. Era só desculpa para ele me ver. Aí eu tava lá costurando, eu tinha pegado umas peças para fazer assim, e aí eu recebo uma ligação do meu delegado técnico hoje. E ele pergunta, Gabi, tudo bem? Você está trabalhando, tal, tá ocupado? Eu falei, não, tô procurando emprego.
falou assim: você teria disponibilidade para ir para Brasília amanhã? Sim. Aí ele, não, posso comprar. Se você for, aí eu vou te explicar melhor depois o que está acontecendo e tal. Se você puder, eu posso comprar a passagem agora? Eu falei, pode. Aí ele comprou a passagem, tipo, 20 minutos depois ele me enviou e falou assim: ó, chega lá, você vai entender melhor o que está acontecendo. Na época, né, antes da pandemia, não sei se na sua época também tinha esse centro de treinamento em Brasília, que todo mundo ficava morando lá em Brasília e treinava lá. Não, não tinha. A minha foi em 2001, então alguns anos atrás. Eu acho que ainda não tinha. Quando teve a pandemia, aí não tem mais esse centro de treinamento, né? Mas até a minha edição, os competidores iam para Brasília, a gente ficava morando em hotel, a gente ficava lá 2 semanas, aí no fim de cada 2 semanas a gente voltava, ficava 2 dias em casa e voltava para lá de novo. Era só para lavar roupa e voltar. E aí a gente ficava morando lá. Aí ele falou, então, você pode ir para lá e tal? Tá bom, fui. Cheguei lá que eu fui entender o que estava acontecendo. A competidora que tinha ficado em primeiro lugar, as notas dela não tinham caído muito. E acho que algo comportamental também não estava rolando muito. Ela não estava se entendendo muito bem com a expert, enfim. Deu um problemão. E aí o delegado técnico do Brasil decidiu chamar o segundo lugar para a gente voltar a. Como se fosse um segundo desempate. Só que nisso eu já estava há 3 meses parada, né? Sem treinar, porque isso foi. Eles começaram a treinar para o Mundial em janeiro e eu fui para Brasília, era o final de março, e a competição era em agosto. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui entender, foi a primeira vez que isso aconteceu, nunca tinha acontecido algo parecido. Aí, enfim, a gente começou a treinar juntas e a Expert tinha meio que 2 trabalhos até, né? De treinar 2 pessoas e tal. E aí nós treinamos juntas por 4 meses, que eles decidiram 1 mês antes da gente ir para o Mundial. Então, por 4 meses a gente ficou competindo juntas e aí a gente fez um novo desempate e aí eu ganhei de 11 pontos a mais. Eu superei meu 5. Mas assim, pensa, desses 4 meses você ali treinando sem saber o que ia acontecer, sem ter muita certeza se vai ou não, vão mudar ou não. Aí teve esse novo desempate, e aí foi que eu ganhei, fui representar o Brasil na Rússia. Então foi assim, tudo. Eu sempre falo para minhas competidoras, né? Quem eu treino ali, eu sempre falo. Na Olimpíada, tudo pode acontecer. É uma caixinha de surpresa. Principalmente no World Skills, fase mundial, tudo pode mudar. Então, essa parte do comportamento do competidor conta muito também, né, para a competição, né, do perfil do competidor. Então, isso pesou muito nesse ano, e aí ela acabou saindo e eu fiquei. E aí foi que eu fui para a Rússia. Esse aspecto é um bom balizador de humildade para as pessoas, Sim. porque ser um competidor da Olimpíada do Conhecimento ou competir no World Skills não tem a ver com você ser o melhor técnico de moda, o melhor designer gráfico, o melhor instalador de componentes de revestimentos cerâmicos do Brasil. Tem a ver com você ser a melhor configuração de competidor. Exatamente, exatamente. Sempre hoje, quando a gente faz a seleção ali na escola, para começar as seletivas ali do escolar, né, da fase escolar, é o que eu sempre falo, assim, eu prefiro 1000 vezes pegar uma pessoa que tecnicamente esteja do zero, básica, mas se ela tem aquela. É como se fosse um padrão, né? Se ela se encaixa naquele perfil de competidor, de uma pessoa que quer fazer aquilo, é totalmente diferente. A parte técnica é a mais fácil para mim. Agora, quando você dá de frente com uma pessoa que realmente não deseja, assim, tanto faz, tanto fez fazer parte daquilo para ela, então é muito difícil, é muito difícil. Ela pode ser muito boa tecnicamente, mas realmente não rola, não vai. É muito parecido com o motivo pelo qual eu faço essa série de vídeos do World Skills. Porque é só mais uma forma de provar, que é uma coisa que eu. Depois que eu fui competidor, eu fui suporte, avaliador, líder, fiz aquele percurso todo. Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas é que você fica na Olimpíada, fica no World Skills, fica na competição, o quanto você quiser. Porque mesmo que você não esteja competindo e não passe, mesmo que você
Você era avaliador e agora já tem uma outra pessoa. Sempre tem algum papel para você desempenhar. E mesmo que ele não exista, você pode criar um para você. Por exemplo, não existia um papel de host de podcast de Olimpíada. E eu faço porque, assim, é mais uma forma de provar para as pessoas que, enquanto você quiser, você faz isso fazer parte da sua vida. Exatamente. Então, Exatamente isso. e algum destaque internacional? Bom, vamos lá. Eu tenho um ponto ruim e um bom. Ah, então já adianta que eu ia te Já contar vou lá na frente. adiantar o que aconteceu. Bom, enfim, ganhei o desempate, continuei mais um mês treinando ali com a minha expert para ir para o Mundial e tal, tudo preparado, pronto, beleza. No meu ano, aconteceu de um módulo ele ser reformulado. Então, ele não tinha sido ainda. Não tinha nenhuma prova anterior à minha que esse módulo aconteceu exatamente dessa forma, que é o módulo de modelagem. A gente recebe uma ficha técnica de uma peça, né? Geralmente é uma saia, e a gente tem que fazer os moldes dentro das medidas que eles pedem lá e tal. E aí, certo, chegou lá, nem eu nem minha expert falávamos inglês, né? Então a gente tinha intérprete. E o intérprete, a WorldSkills que sorteia, então quase nunca o intérprete vai ser da sua área que você trabalha ali. Não é o Por exemplo, Senai que escolhe o intérprete? não, é que acontece. O Senai dá uma lista de intérpretes que são funcionários do Senai. Só que a WorldSkills que sorteia quem vai ser o intérprete de cada modalidade. Que esquisito, porque as ocupações são tão específicas com o inglês tão. Exatamente. Justamente para não calhar de cair uma pessoa. De tipo assim, meio que a pessoa tem dois experts, vamos supor. Porque tem uma pessoa ali da moda que também que é intérprete, mas tem a expert que, enfim, eles fazem justamente para não cair essa, não acabar caindo essa modalidade junto. Aí caímos com uma moça de alimentos. Eu queria fazer uma pausa aqui, mandar um beijo para minha expert, Elaine. O amor da minha vida, a gente chama ela de mãe de profissão. Foi essencial na minha vida, assim, ela mudou, ela me acolheu. Quando eu cheguei em Brasília, lá toda perdida, ela me acolheu de uma forma, assim, surreal. Transformou minha vida. Aí eu tinha ela lá e tinha a Flávia também, que era treinadora lá junto com ela. Elas, nossa, foram essenciais em todo esse caminho. E aí, enfim, voltando, chegou lá nesse módulo, né? A gente tinha uma dúvida que eu já tinha combinado com a minha expert, que no momento da leitura da prova, eu ia fazer essa pergunta só para ficar claro. E aí a pergunta era sobre um acabamento de uma parte interna da saia, se era obrigatório ter esse molde ou não. Porque era um molde que fazia parte do forro da saia, mas na prova falava que não era obrigatório fazer o forro da saia. Independente disso, eu sempre fiz esse acabamento aqui nas peças, no que eu treinava. Aí chegou lá, eu pedi para minha intérprete perguntar isso. Antes dela perguntar, um competidor perguntou algo parecido em relação ao forro da saia para aplicadora de prova, né? E aí a minha intérprete entendeu, não é obrigatório. E ela me falou isso. Aí fui fazer a prova e tal. Não é obrigatório, mas assim, se der tempo eu vou fazer. Aí chegou lá, é uma peça surpresa, a gente não sabe, né? Todo mundo recebe ali na hora. Chegou, era uma peça com muitos moldes, assim, então levou um tempo considerável para concluir. Quando eu estava concluindo o molde ali, eu olhei e falei, nossa, não fiz o revel, que era o acabamento interno. Falei, não é obrigatório, não vou fazer. Vou terminar a minha prova aqui, tranquila, né, para não correr risco de me atrasar, porque o tempo já estava apertado. Concluí minha prova, entreguei, tudo bonitinho. Isso foi o primeiro dia de prova. Passou os dias, minha expert não me falou nada. Nada. Esse não era o módulo que valia mais, né? O módulo principal que tinha um peso de 50% da nota, começava no dia seguinte. Fiz a minha peça, no meu ano foi um sobretudo, tinha o tema Royal Rússia, que era de uma família real de lá. E aí fiz a peça e tal, terminei, passou os 4 dias de prova e concluí. O Brasil, com essa expert, a Elaine, todos os anos que ela participou, ela sempre trouxe medalha para o Brasil. Sempre ouro e prata. Então, ela é realmente muito boa. Ela criou o nosso método de trabalhar na nossa modalidade aqui no Brasil para poder conseguir conquistar esses lugares no pódio.
Então, fazia um tempo ali que o pódio estava vindo sendo parecido, que era China, Brasil, China, Taipei, Brasil, China. Então, tinha uns 3 anos ali que estava vindo um pouco parecido o pódio. E a chinesa, né, arrancando meus pontos até o talo. Então, assim, a gente tinha expectativa de conseguir uma medalha, queríamos muita medalha de ouro. E aí chegou lá, na hora da premiação, aí chamou o Brasil, que primeiro eles chamou o país, né? Depois eles falam a colocação do medalha. Chamou e aí eu fiquei em segundo. Fiquei feliz, mas no mesmo momento eu pensei, ai, não acredito. Eu não consegui, mas no mesmo momento ali uma mistura de emoção, eu tava feliz e não tava, e tava triste, porque eu falei, o que eu fiz de errado? Não é possível. Aí, enfim, no fim de tudo, quando acabou ali a premiação, que eu consegui falar com a minha expert, e ela nem pude falar com ela pessoalmente, porque o voo dela já ia sair, então a gente se falou por telefone. Ela falou assim, Gabi, por causa do revel que você não fez, você perdeu 7 pontos. A chinesa tinha ficado na minha frente por 2 pontos. Era um molde, Bruno, era um negocinho assim, ó. Muito pequeno, muito pequeno. Se eu tivesse feito aquele bendito revel, eu tinha ganhado o ouro na frente daquela chinesa sem nem empatar. Mas aí ela me explicou, né, tudo que aconteceu, e eu entendo muito ela não ter me falado, porque se ela tivesse me falado ali na hora, eu não ia conseguir concluir o restante da prova, tenho certeza absoluta disso. E aí, tipo, esse foi o ponto péssimo, assim, infelizmente, tipo, a tradutora, coitada, depois ela ficou, ai, desculpa, mas assim, realmente era algo muito técnico, sabe? Não tinha como ter uma precisão de tradução ali. Tem palavras que a gente usa nos termos de moda, de costura, que não são do vocabulário comum. Realmente foi uma interpretação ali que não deu certo. E aí acabou disso, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 1 ano sem abrir minha ficha de avaliação, porque eu não tinha coragem de olhar para ela. Por causa desse molde, infelizmente o ouro não foi possível, mas logo em seguida, e daí vem a parte boa, aí no mesmo momento que minha expert me explicou o que tinha acontecido, ela falou, mas olha, o casaco que você fez foi escolhido para ficar no museu da WorldSkills. Ele foi o melhor avaliado de todos. Eu competi com 34 países. De todos os 34, o nosso casaco, o casaco do Brasil, foi para o museu. Aí eu falei, meu Deus, tá tudo certo, tá incrível, muito bom. E aí foi isso, assim. Então, a WorldSkills em 2019, eles começaram o próximo, que seria em 2021, que foi logo o ano da pandemia, seria em Xangai. Então, Xangai montou um museu da WorldSkills, né? E aí ele foi inaugurado, se eu não me engano, faz 1 ou 2 anos. Aí o que eles estão fazendo? Desde 2019, eu não sei se antes eles já estavam fazendo isso, mas desde então eles estavam pegando as melhores peças de cada modalidade para deixar o histórico nesse museu. Então eles escolheram lá a nossa peça e aí eu fiquei, que incrível. Foi surreal. Então, hoje eu sei que a medalha de prata que eu trouxe tem um peso muito maior do que ela representa ali na cor. Quando eu soube do revel, eu falei, eu não acredito. Mas depois passou, sabe? Tanto que o lema da moda é esse, da nossa modalidade, não esqueça o revel. Pelo amor de Deus, não esquece. É um moldezinho muito pequeno. Enfim, aconteceu o que aconteceu, mas eu sei que tudo faz parte de uma história e que o peso dessa medalha foi o suficiente para me trazer aonde eu tô hoje, sabe? Muito boa a história. De novo, coisas muito parecidas, porque eu sou design gráfico. E aí, em 2001, eu estava competindo com, se eu não me engano, com 13. E até o terceiro dia, eram 4 dias de prova também, até o terceiro dia de prova eu era prata. No último dia, o Singapura me passou e eu fiquei bronze. Fiquei bronze junto com a Coreia. E eu achei ótimo que ele tenha me passado, porque ele fez um negócio fantástico. E ele merecia total passar. E aí eu ganhei bronze do mesmo jeito que você ganhou prata. Aí você tá feliz lá em cima porque você ganhou uma medalha, mas você tá triste porque você não ganhou o ouro. Só que do mesmo jeito que você, o seu casaco ir pro museu foi o seu ouro, 14 anos depois, em 2015, que foi a primeira vez que o WorldSkills foi realizado no Brasil, que foi em São Paulo, eles me chamaram para fazer a medalha.
Então Ai, que legal! eu criei as medalhas junto com os outros competidores. Isso, para mim, foi mais legal do que o ouro. Nossa, é incrível, incrível. Muito bom. A gente dividir essas histórias mostra para as pessoas que tudo tem a ver sobre o que você coloca o peso das coisas. Porque aquele negócio, a gente faz um escolar e fica feliz porque ganhou e vai poder fazer o estadual. A gente vence o Sim. estadual, fica feliz porque vai para o nacional. A gente Uhum. vence o nacional e fica extasiado porque vai para o mundial. Não tem uma etapa universal. O Não mundial tem. é o máximo que você vai. Então, assim, se você vai ganhar ou não medalha, não faz diferença. Faz diferença se você competir achando que você não deu o máximo que você pôde. Porque aí você fica se remoendo o resto da vida. Mas se você competiu pensando, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, você não se ressente de nada. Né? Você sai assim, pleno, você não sai devendo nada. Exatamente. Agora, quando você não faz isso, aí realmente. É. Já nesse mundo de competição, já conheço pessoas que realmente assim abriram mão de fazer várias coisas durante a competição e que, sabe, você se treinou tanto por tanto tempo, como é que você chega lá e deixa algo te abalar assim que o peso tá muito no conhecimento e no que você vive. Eu sei que, tipo, não é incrível ganhar uma medalha. Incrível. Meu Deus, mas tudo que eu vivi depois dessa medalha, tudo que trouxe, foi muito mais incrível. Ano passado eu tive uma aluna que ela tem baixa visão. Assim, mas bem baixa mesmo. Ela, na verdade, ela vai acabar perdendo a visão, né, dela. E aí, essa aluna chegou no Senai, num curso técnico. Eu era professora dela e eu precisava ensinar ela a costurar. E eu, tá, como eu faço isso? Senai, não sei. Vamos ter que fazer alguma coisa. E aí eu falei, meu Deus, eu já imaginei assim, já comecei o semestre criando um. Falei, tá, eu vou fazer o máximo que eu posso, mas eu sei que ela não vai fazer as mesmas peças que as outras pessoas, que ela não vai chegar no mesmo nível. Cara, a menina terminou costurando sozinha. Tipo, as mesmas peças que os outros. E assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, era para isso, sabe? Era para isso que eu participei de tudo isso. Era para isso, exatamente para isso. Uma menina nova de 16 anos que precisava ter a vida mudada por alguém que conseguisse olhar. Tipo, eu preparava a aula para ela com os olhos vendados, para eu poder sentir o toque do que ela ia sentir. E aí foi isso. Eu falei, pronto, é isso. Não preciso de mais nada. É exatamente isso. Eu acho que as pessoas que não são professoras ou nunca se colocaram nessa posição olham de fora e sempre acham que é algum clichê ou frase pronta quando alguém fala que você só realmente aprende quando você ensina. As pessoas devem achar que é um clichê, que é alguma coisa assim. Só que quem ensina entende profundamente o quão verdadeira é essa sentença. Você só aprende realmente quando você ensina. Ou ensinar é o que realmente te faz aprender. Eu sempre falo uma coisa também. Cara, nunca vai saber que é 100% de alegria quem nunca passou por um período de tristeza. E nunca vai saber o que é usufruir de uma riqueza quem nunca foi pobre. Parece clichê, e é clichê mesmo, mas de fato você entende aquilo na íntegra quando você vive aquilo de verdade. Você tem alguma situação engraçada ou incomum que você passou? Tem. Tem. Voltando da Rússia, nós acabou a competição, acabou a premiação, tô lá com a minha medalha, super feliz. Essa loucura toda de que era outra competidora e que não era eu e tal, os meus voos nem todos ficaram iguais aos voos dos outros competidores, porque teve que ser remanejado. Porque tudo da competidora antiga já estava comprado e certo. Aí o que aconteceu? Teve um voo que foi logo que a gente ia sair de Kazan, que eu não consegui pegar com todo mundo. Então, tipo, eles pegaram um voo, se eu não me engano, era 1 hora ou 2 horas da manhã. E eu só ia conseguir pegar um voo às 9 horas da manhã. Ou seja, eu precisei ficar uma madrugada inteira num aeroporto, que eu não falava nada com ninguém, sozinha, morrendo de medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa, com fome. E aí eu tinha medo de dormir, porque assim, o fuso horário também mexeu com a minha cabeça todinha. Nossa, quando eu cheguei no Brasil, eu demorei semanas para conseguir voltar, assim. E eu ficava com muito medo de dormir.
e acabar perdendo o horário do voo. Porque eu não tinha como resolver se eu perdesse. Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ligar para pessoas do Brasil para me manter acordada para eu poder conseguir, né, tipo, ficar ali em pé. Tanto o meu marido, que na época era meu. A gente estava conversando, né? E aí eu fiz ele ficar comigo horas ligando no telefone ali para ele poder me manter acordada, para eu não perder o voo. E aí eu tenho até uma foto super engraçada. Eu tô, tipo assim, quase dormindo no aeroporto, assim, segurando minha medalha para ninguém roubar. E cheia de mala, assim, esperando da hora do voo para poder não perder, enfim. Aí foi isso. Eu sei que eu consegui, fiquei acordada, dei uns cochilos de leve, mas eu voltava assim. E aí eu consegui pegar o voo e chegar no destino final. Ai, meu marido me lembrou de outra coisa aqui também, muito engraçado. Minha mãe, no meio disso tudo, no começo ela não entendia nada, achava. Aí quando eu fui pro meu Deus, eu cheguei em casa, tinha uma faixa no meio da rua, cheio de gente em casa, cheio, mas cheio, 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 cheio de gente, muita gente. Ela fez um churrasco enorme. Uma faixa, ela deixou aquela faixa lá o tempo todo que eu tava na Rússia, no meio da rua. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, que vergonha, tira essa faixa daí. E ela deixou a faixa na rua, assim, pra todo mundo ver. Todo mundo passava e tirava foto. Foi muito engraçado. E no final, eu cheguei no Brasil, era um domingo, eu lembro. Eu só tava com muita fome e eu queria muito comer arroz, feijão e ovo. Era o que eu queria comer. Aí tive que ficar lá recebendo as pessoas. E eu, ai, muito obrigada, deixa eu comer, por favor. Foi muito bom. No fim das contas, como vivenciar a competição afetou sua vida? Ai, tudo, tudo, tudo. Eu acho que uma das primeiras coisas do meu nível de maturidade, do quanto eu tive que evoluir. E assim, muitas coisas aconteceram de incomum no meu treinamento. Então, teve essa situação de voltar. Antes do Nacional, eu troquei de treinador várias vezes também, por N motivos. Eu tinha que engolir tudo muito rápido e não deixar abalar para eu não perder ali a estribeira do que eu estava fazendo, não perder o foco. No começo tinha a questão da família também, não entender muito bem, enfim. Acho que o principal, meu nível de maturidade, do quanto eu cresci, do quanto eu percebi que isso me preparou para a profissão que me aguardava no futuro. Um dos pilares também, quando alguém me pergunta algo sobre a competição, do que eu fazia, sei lá, para me acalmar, do que, tipo, eu não abri mão, o que foi essencial para mim. Assim, eu não sei os outros competidores, mas para mim seria impossível se eu não tivesse fé ou acreditasse em algo que me desse uma força ali naquele momento. Então, assim, eu sou cristã, então uma coisa que eu sempre me apeguei em todas essas fases e todas essas loucuras de altos e baixos de treinamentos e tal, uma coisa que eu sempre me apeguei e que aumentou e que me fez evoluir nisso foi para mim essa minha proximidade com Deus e o quanto isso me deu forças para poder conseguir concluir as coisas, sabe? E entender o tempo certo. Porque quando eu recebi o não do desempate, do primeiro desempate, meu mundo caiu. Eu fiquei assim, sem chão. Eu tinha certeza que aquela era a minha única oportunidade. Eu não via outro caminho de eu conseguir a faculdade, enfim, de todas as outras coisas que poderiam acontecer. Então, aquilo para mim era a minha única oportunidade. Cara, de verdade, se você tá numa competição dessa e você não tem a fé em algo, se você não tem uma forma de confiar em algo, de algo que te dê estabilidade, eu acho muito difícil. Bem complicado você conseguir. Porque tem momentos ali que você tá sozinho. Não dá pra você ligar pro seu pai, pra sua mãe, não dá pra ligar pra namorada, não dá pra ligar pra ninguém. É você, no meu caso era eu e Deus, e era isso que eu tinha. E quando eu estava na Rússia, lá do outro lado do mundo, eu lembro que nos dias de competição eu mal conseguia falar assim 100% com os meus familiares, tipo, o fuso horário, enfim. Então, assim, eu também chegava muito cansada da prova, então eu precisava dormir para poder me recuperar para o dia seguinte. E o que me fez conseguir foi exatamente isso. O quanto eu me apeguei a Deus, assim, e ter fé em algo para poder conseguir avançar. É curioso você falar desse elemento estabilizador,
essa âncora, né? Essa base que a pessoa precisa ter, senão ela pode desestabilizar. Se você vê o episódio da Carla de Bona, ela pegava o dinheiro da bolsa e pagava terapeuta para poder aguentar e se preparar e se estabilizar para enfrentar a competição. É o que você falou, precisa haver um elemento estabilizador, algo que a pessoa possa se apoiar para poder enfrentar. Porque é aquele negócio, há muito tempo o Senai percebeu que como ele estava tratando com basicamente crianças, a gente tem 19, 20, 21, alguns competidores têm 16 anos. Por determinados aspectos, nós ainda somos crianças, nós ainda éramos crianças. Então o Senai há muito tempo percebeu que ele precisava ter um apoio psicológico. Por isso que desde lá atrás ele começou a colocar times de psicólogos para ajudar, porque é o que você falou. Tem episódios da competição que podem desestabilizar, do tipo, acabar com a vida de uma pessoa que não esteja mentalmente preparada. E é muito fácil, nessa idade, ter alguém que não esteja mentalmente preparado para isso. Com certeza. Uma outra coisa também que essa vivência me fez foi superar o peso de ter que se provar boa o tempo todo, estando num lugar social onde o preconceito e o racismo e, enfim, toda essa leva social de como as pessoas interpretam, independente do quanto você é boa ou não, sabe? Foi de tipo, sempre desde pequena. Eu queria sempre provar que eu era boa o suficiente, porque eu não podia ser boa o suficiente na minha cor, ou na minha beleza, ou com o meu cabelo, com várias outras questões. Então, eu tinha que ser boa o suficiente sendo inteligente. Então, assim, sempre ganhei as Olimpíadas de Matemática da escola, sempre fui a nerd, a CDF, aquele dia do professor e tudo mais. Então, esse momento, para mim, foi, assim, crucial do quanto eu precisava parar de provar para as pessoas o quanto eu era boa. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ser boa, mas de preparar o meu emocional, o meu mental para, sabe, superar isso. Então, assim, no momento que eu cheguei lá no pódio e eu vi que eu não ganhei ouro, veio isso de novo. Eu não fui boa o suficiente. E aí, depois de que eu fui assimilando aquilo, eu fui, para, Gabriela, para. Não é, a vida não é isso, sabe? Você não vai ter o primeiro lugar sempre. E o primeiro lugar nem sempre é uma medalha de ouro. Foi desde quando saí da competição, isso foi crucial para mim. E até hoje, às vezes, se eu vou no automático, em pequenas coisinhas, e eu falo, calma, por que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Eu tô querendo provar alguma coisa para alguém, eu tô fazendo porque eu quero, por que exatamente, sabe? Então, assim, hoje, à beira dos 30, eu ainda me pego em algumas coisinhas pequenas. Claro que hoje eu considero de uma forma que eu vivo de uma forma muito mais saudável, mas até então era puxado. Então, assim, quando eu vi a situação da medalha, eu falei, meu Deus, eu não fui boa para minha expert, eu não fui boa para minha família, eu não fui boa para o Senai, eu não alcancei tudo que eu podia ter alcançado. E aí eu voltei e falei, calma, não é isso, olha tudo que aconteceu até aqui. Enfim, mas são várias situações que acontecem e às vezes te retomam a esse lugar. Mas foi muito bom. Poucas ou nenhuma coisa é mais libertador que o autoconhecimento. Sim. Né? E o que você diria a alguém que está vivenciando a competição agora? Seja como competidor, ou como especialista, ou como avaliador? Talvez pode ser clichê também, de quem está nesse mundo aí da World Skills já deve ter ouvido algo, mas uma coisa que eu falo para minha competidora hoje, que a gente está prestes aí para o Nacional, sabe, vive esse momento, claro que você vai fazer o seu melhor, você vai dar o seu melhor, vive esse momento 100% do tempo. Não conclua nada, nenhuma prova e nada de cabeça baixa, achando que não entregou, que não foi suficiente que você fez. Não faça isso, porque você vai se arrepender plenamente depois. Isso é algo que transforma as nossas vidas, mas não é toda a nossa vida. Usufrua desse momento para transformar a sua vida o máximo que você pode. Com o resultado, você vai viver o que você tem para viver e, sabe, eu não sou do que Deus escreve certo por linhas tortas. Tá, o que é para acontecer, já aconteceu, tá feito, já foi realizado e só vai, sabe? Só viva e saia pleno desse processo. Não deixa o processo te matar, nem acabar com você. É muito bom quando a gente olha para trás assim e fala, cara, valeu a pena.
Por isso que eu vivi tudo isso e valeu a pena. E às vezes pode ser que você não continua envolvido com algo da competição em si, depois que tudo isso acabar, mas com certeza essa competição vai te fazer uma diferença em qualquer outro aspecto da sua vida. No mínimo, você passa a fazer parte de um clube pequeno de pessoas, que não é tão pequeno, mas é um clubinho de pessoas que tiveram essa experiência. E outra coisa é, o jogo só acaba quando termina. Não desiste enquanto não acabar. No seu caso, a sua história é muito boa porque o jogo só acaba nem quando você acha que termina. Porque Exatamente. Nem quando você acha que termina, exatamente. Assim, obviamente que você deve usar isso dessa forma. Mas caso não use, né? Só vou reforçar aqui. Se a sua história ensina alguma coisa, as coisas acontecem. O que você vai fazer com essas coisas é decisão sua. Porque você não foi selecionada, não foi escolhida, vai de você ficar abalada por isso ou encarar, maravilha, eu fiz o que eu podia, continuar, sendo que o negócio volta depois da frente, a gente precisa ser lá. Exatamente. Né? Fala mais sobre a sua situação atual, o que você está fazendo agora? Hoje eu trabalho no Senai, né? Hoje eu estou como instrutora, mas eu trabalho lá, já vai completar 6 anos. Assim que eu voltei da Rússia, o Senai São Paulo, eles contratam todos os competidores que foram para o Mundial, eles têm um programa trainee aqui, então eles contratam a gente como trainee primeiro, por uns 2 anos, geralmente, e aí após isso, quem quiser continuar e tal, eles vão promovendo para os cargos de instrutores, professores, enfim. Então, eu hoje sou instrutora no Senai São Paulo. Concluí minha faculdade, né? Ganhei a bolsa, concluí numa das faculdades, numa das maiores faculdades de moda do país. Caríssima, mas o Senai bancou tudo. Foram 4 anos intensos também de faculdade, que muita experiência da competição me ajudou ali a viver tudo aquilo e trabalhar e estudar. Não é nada fácil, né? E aí, a partir da faculdade, eu abri um ateliê também, em São Paulo. Eu sou especializada em vestidos de noiva, moda festa e projetos com costuras mais avançadas, desenvolvimento de modelagens mais para figurinos, projetos de TCC, coisas que requerem um pouco mais de... Não posso usar o termo alta costura, mas uma costura de alto padrão. Hoje, no Senai, eu estou no cargo agora mais como avaliadora. Mas, enfim, dou aula lá também de cursos de noiva, cursos de mulagem, modelagem, enfim. E é isso. E onde as pessoas podem te encontrar? Tem o meu Instagram pessoal, que é o @GabrielaLouise, com 2 L's. E tem o Instagram do ateliê também, que é lousier.atelier. Por lá vocês vão encontrar mais trabalhos ali, entregas de noiva. Meu TCC também da faculdade, que foi muito legal. Foi inspirado na minha mãe até. Eu fiz uma coleção de noiva com artigos de cortina, decoração de casa. Foi muito legal fazer isso. No meu Instagram pessoal também vocês vão acompanhar minha rotina mais no Senai, dias da competição também, que estão por vir, coisas que eu faço mais no pessoal, enfim. Gabi, muito obrigado por dividir todas essas histórias com a gente. Obrigado você, foi uma honra, é muito bom contar tudo isso sempre. É uma troca de experiência muito boa. Que bom que você tem esse canal que mantém vivo essas histórias de WorldSkills. Cara, isso aqui é um mundo infinito. Quanto mais competidores você achar por aí, mais histórias você vai ter. E foi muito legal fazer parte disso. Se você chegou até aqui, sei que gostou. Então curta, inscreva-se e até a próxima.